Eu sou Maria Tereza Tedesco, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um tempo de estudar, hoje tratando da questão do parágrafo. E como você já sabe, vamos retomar a atividade que deixamos para você fazer em casa. Vou passar a leitura do texto. Urubus e Sabiás, Rubem Alves. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E, para isso, fundaram escolas e importaram professores, gargarejaram dó, ré, mi, fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão de mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos, e o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamavam por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos tagarelas que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos dos seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas, e nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. Moral: em terra de urubus diplomados não se ouve canto de sabiá. É uma história de Rubem Alves, publicada em Histórias de Quem Gosta de Ensinar, da editora Arte Poética, de 1995. A atividade proposta solicita que você identifique as três partes principais desse texto: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E como você deve ter observado na leitura, eu fiz um destaque colorido para as diferentes partes. Então, nós temos o primeiro parágrafo, que inicia em tudo aconteceu numa terra distante, e termina em a permissão de mandar nos outros, que é o parágrafo de introdução, que contextualiza o leitor na situação que vai ser narrada, né? Depois, a partir do segundo parágrafo, foi assim, é que começam as ações, efetivamente, da narrativa, do que está sendo contado para a gente, que se estende ao parágrafo seguinte, com os diálogos, né, com a vinda dos urubus, e o término é ali, e urubus em uníssono expulsaram a finalização da situação narrada com a moral, que pode, eu até diria que pode ser incluída na conclusão ou simplesmente destacada. Então, são as três partes principais do texto e, como nós já dissemos no tempo de estudar anterior, são partes importantes e fundamentais de quaisquer tipos de textos. Esse, sendo um texto em prosa, o que nós temos? A divisão por parágrafos, e esse é o nosso tema do encontro de hoje. Por que fazer parágrafos? Uma pergunta importante. Você já observou em textos em prosa um espaço dado na primeira linha à esquerda do texto? Isto é parágrafo, é a marcação de parágrafo nos textos em língua portuguesa. Esta é uma das formas de reconhecer o parágrafo. É um símbolo utilizado principalmente em textos da legislação, que são dois S sobrepostos, tá? O parágrafo sempre apresenta uma ideia nuclear, iniciado com seu adentramento e encerrado com um sinal de pontuação, ou ponto final,
ou o ponto de interrogação, ou o ponto de exclamação, ou as reticências. Jamais com vírgula. Eu não posso terminar o parágrafo com uma vírgula, porque a função da vírgula é de outra natureza, né? Os pontos a que me referi agora, eles encerram ideias. E a vírgula separa algumas ideias, como a gente já pôde ver. Qual é a definição de parágrafo? Vamos lá. O parágrafo se constitui em uma unidade. É um conjunto de frases que formam uma sequência com sentido e com lógica. Os parágrafos são estruturas que compõem um texto e podem ser de diferentes extensões. Eu diria o seguinte, há 3 tipos de parágrafos. Olha lá, observem que eu já usei aquele sinal, aquele símbolo, né, sobreposto. Parágrafo longo, um parágrafo médio, um parágrafo curto. Parágrafo longo, presente em textos científicos e acadêmicos, pois exige uma explicação mais complexa, com exemplos e especificações. O parágrafo médio é mais usual em revistas e jornais por apresentarem textos de maior agilidade, de informações, eu diria, menos densas. E o parágrafo curto é comum em chamadas de notícia, cartas sociais, alguns editoriais, em livros infantis, por exemplo, né? Talvez você esteja perguntando o seguinte, e como eu faço na minha redação? Em geral, nós utilizamos um parágrafo um pouco do médio para o grande, né? Para o mais longo. Não é muito aconselhável nós usarmos parágrafos de apenas 1 ou 2 linhas, né? A gente prefere que os parágrafos sejam parágrafos mais do tamanho mais médio para um tamanho grande, um tamanho mais longo, tá? Agora, vamos olhar alguns tipos de parágrafos. Eu separei apenas alguns. E esse parágrafo que eu vou ler agora é um parágrafo chamado por ilustração. Não é difícil imaginar uma situação assim. Uma família em casa, reunida em frente da televisão, assistindo a novela das 8. Assaltantes invadem a cena corriqueira aos gritos e informam que vão matar todo mundo sem dó. Tem o dono da casa o direito de usar uma arma de fogo para salvar a família ou patrimônio? Essa é uma pergunta que não tem resposta fácil. Pelo contrário, abre as portas para um debate sem consenso possível. Por que esse parágrafo é chamado de um parágrafo de ilustração? Porque ele começa a contar uma pequena história, mas a gente não tem detalhes enormes dessa história, né? Então, por isso, ele simplesmente ilustra uma situação para exemplificar alguma coisa, pode ser bastante bem usado num texto de base argumentativa como um argumento, pode ser desta forma. Vamos ver um outro tipo de parágrafo. Nós chamamos esse parágrafo por um parágrafo por divisão. A linguagem pode ser falada ou escrita. Há, assim, 2 tipos de exposição linguística. De maneira geral, podemos dizer que a primeira se comunica pelo ouvido e a segunda pela visão. Ou, em outros termos, na comunicação escrita, os sons que essencialmente constituem a linguagem humana passam a ser evocados mentalmente por meio de símbolos gráficos. É um trecho do Matoso Câmara, um autor importante da literatura específica da linguística brasileira, gramatical brasileira. É um parágrafo por divisão, por quê? Porque apresenta duas possibilidades, ou de uma forma ou de outra, né? Ou a linguagem pode ser de um tipo ou de outro, em outros termos, a comunicação escrita. Então, apresenta uma divisão e provavelmente o texto desse autor segue nos parágrafos seguintes, discutindo, apresentando as características de uma perspectiva apresentada nesse parágrafo e de outra perspectiva apresentada nesse parágrafo, desenvolvendo o parágrafo 3º, 4º parágrafos do texto, tá certo? Então, na verdade, nós temos diferentes tipos de parágrafos que contribuem para quê? Tanto para o texto de base argumentativa, quanto para o texto de base narrativa. Agora eu vou apresentar um outro parágrafo chamado por definição. O homem não é existência, é ausência. É a definição perfeita da falta de algo interior, indefinível e misterioso. Todos nós, seres humanos, somos, no entanto, exceções. Por nossa individualidade e essência,
únicas, exceções de uma única regra, traço de igualdade é que chamamos de solidão. A solidão é a regra de nossa existência. Em função dela, buscamos viver na tentativa incessante de nos completarmos. É o texto produzido por uma aluna do ensino médio e que traz, na verdade, uma definição. Também é um parágrafo de um texto argumentativo que inicia justamente com a definição. O homem não é existência, é ausência. E provavelmente o texto dessa aluna será o desenvolvimento em 3 ou 4 parágrafos, provavelmente, sobre essa definição, sobre esse ponto de vista que ela define, que ela traz à baila sobre o homem e a sua existência. Vamos visualizar agora um esquema que eu considero bem interessante e importante para a organização de um parágrafo. Hoje nós estamos falando de uma porção menor que contribui para a unidade semântica do texto. Todo o parágrafo tem uma ideia núcleo que vai se espelhar nesse tópico frasal. O que é o tópico frasal? A ideia núcleo, a ideia mais importante. E orbitam ao redor dessa ideia núcleo as ideias secundárias. Então, o que é importante você saber? Que um parágrafo não pode ser formado apenas com uma ideia núcleo. Aliás, o texto não pode ser formado apenas com uma ideia núcleo. Sob pena do quê? Sob pena de não haver um pleno desenvolvimento dessa ideia. Por isso, lembrando, né, o nosso encontro sobre o texto é um tecido. O texto se organiza entrelaçando ideias. Que ideias são essas? Ideias nucleares, ideias tópicas e ideias secundárias. Esse é o segredo da construção do parágrafo, tá? E esse é o segredo da constituição do texto propriamente dito como unidade semântica. Eu passo, então, a análise de alguns parágrafos que eu separei para vocês, para a gente ver o seguinte: a ideia núcleo e as ideias secundárias que vão entrelaçando os parágrafos e formando a unidade semântica do texto. Do grande avanço tecnológico da década de 90, resultou o mundo da mídia digital, das redes, da realidade virtual. O homem, ao fazer uso cada vez mais frequente do computador nas escolas, nos lares e no trabalho, vem se adaptando ao novo veículo de comunicação, o que ocasiona o surgimento de outras formas de interação, como, por exemplo, os bate-papos por meio de computador e do correio eletrônico. Reflita sobre o impacto do computador nas formas de comunicação do homem moderno e, com base nessa reflexão, redija um texto em prosa, dissertativo ou argumentativo sobre o assunto proposto. O texto deve ser coerente, bem fundamentado e conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Dê um título criativo ao seu texto, que deverá apresentar cerca de 25 linhas. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que o texto tem tamanhos, né, tem extensões diferentes. Esses 3 parágrafos que acabei de ler, na verdade, se constituem numa proposta de redação. Observem que os 3, vamos dizer assim, 3 ações muito específicas. Primeiro, a contextualização, né, mostrando a ideia núcleo, avanço tecnológico e mundo da mídia digital, e a ideia secundária, o uso cada vez mais frequente do computador nas escolas, o que está em violeta, destacado aí no texto. O segundo parágrafo traz o quê? O comando da reflexão, aquilo que se deseja que o interlocutor faça, reflita sobre o impacto do computador. E depois o comando mais específico, que é para escrever o texto, um texto coerente, bem fundamentado, com título criativo, enfim. Eu tenho 3 parágrafos aí de um comando de produção de um texto dissertativo argumentativo. Então, observem que as ideias são unidades, são núcleos em cada uma delas, diferentes, e que fazem aquilo que nós também já discutimos em outro momento, a progressão do texto, né? Você tem claramente colocado. Por isso que se falam em ideias núcleos em cada parágrafo, ou ideia núcleo em cada parágrafo, ok? Como responder à pergunta tema da aula? Por que devem se fazer
parágrafos? Primeiro porque o parágrafo espelha exatamente a organização do nosso pensamento. E depois porque organiza o texto para o nosso leitor. Daí a importância da confecção dos parágrafos e o seu desenvolvimento. O recheio do texto vai se dar com o desenvolvimento das ideias secundárias que acontecem nos diferentes parágrafos. Como você já sabe, agora é a sua vez. E para essa atividade de hoje, nós separamos um texto dissertativo argumentativo, cujo título é Meio Ambiente e Tecnologia. Não há contraste, há solução. E a sua tarefa é organizar, produzir o parágrafo conclusivo. Esse é um texto retirado da revista Cult, de outubro de 2012. Eu espero que você tenha aproveitado o nosso encontro de hoje e que você possa utilizar os conhecimentos discutidos aqui na produção dos seus próprios textos. Nós nos encontramos em outro tempo de estudar. Até lá!